Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal, que como sempre vai ao ar todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã. E nesse programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os obstáculos que nós mesmos criamos ao nosso redor e que impedem, claro, o nosso desenvolvimento e que alcancemos os nossos objetivos. Uma coisa é certa, querer sucesso e realmente alcançar o sucesso são duas coisas totalmente diferentes. Todos sonhamos em ter milhões no banco, o emprego ideal, a casa de luxo, o carro dos sonhos, parceiro ou a parceira perfeita, mas para termos chances de alcançar tudo isso, nós devemos nos livrar primeiro das barreiras que construímos e que nos impedem de realizar a maioria dos nossos desejos. Desde o momento em que nascemos, nós passamos a construir verdadeiros muros em nossas vidas. Erguemos paredes e barreiras ao nosso redor de várias formas, por nossas limitações, pelo medo, pela falta de esperança e principalmente como uma defesa. E esse, claro, é o mais comum e que acaba nos isolando e se tornando o principal obstáculo entre você e as suas conquistas. É claro que quanto mais alta a parede erguida, mais difícil é a escalada e maiores serão os tombos que a pessoa irá tomar. E assim como os muros de nossas casas, nós podemos erguer grandes muros durante a nossa existência. Podem ser muros feitos de terras, que são construídos com a sujeira ou defeitos que procuramos nos outros, levados pelos ciúmes, pela inveja, e pela desconfiança. Podem ser construídos com cimento, quando a arrogância, os preconceitos fazem com que nos tornemos pessoas indiferentes, arrogantes, individualistas, nos afastando cada vez mais da realidade de nossa existência, o que nos leva à frieza em nossos sentimentos, à ganância, à prepotência, ao egoísmo e, consequentemente, ao isolamento. E podemos também construir muros com tijolos, que são erguidos aos poucos, peça por peça, diante de cada frustração e decepção que sofremos no decorrer da nossa existência. E que aos poucos eles bloqueiam a sua visão e levam você ao conformismo, ao comodismo, à insegurança, pela perda da autoconfiança e principalmente pela perda das esperanças. São estes muros que nós erguemos ao longo de nossas vidas que nos dão a falsa sensação de segurança, mesmo nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. E nós construímos esses muros sem perceber em momentos que estamos desanimados, quando perdemos o controle dos nossos sentimentos, de nossas emoções e principalmente quando nós nos tornamos pessoas pessimistas. Usamos a raiva, a impaciência, a pressa, os falsos valores como mão de obra para erguer estes enormes muros de proteção que, na verdade, acabaram se tornando nossos maiores obstáculos e os principais desafios que nós teremos que vencer em direção aos nossos objetivos. E é óbvio que, como qualquer construção, os muros que erguemos em nossas vidas consomem grande parte da nossa energia, do nosso tempo e também de nossas habilidades. E claro que quanto mais bem construídos, maior a resistência, é que eles vão oferecer. Mais fortes esses muros serão e mais difícil será ultrapassar cada um deles. E é aí que começa o grande problema. É justamente quando você percebe que, ao invés de enxergar o horizonte, o infinito, à sua frente, ou seja, as possibilidades que poderiam se apresentar em sua vida, você começa a ver apenas muros, apenas barreiras, apenas bloqueios. Você não vê saída. Todos os seus caminhos estão cercados por muros. E agora, para avançar rumo aos seus objetivos, você terá que escalar cada um deles. E como eu falei antes, quanto mais alto o muro, mais difícil será a escalada. Você percebe que gastou a maior parte da sua energia construindo a sua própria prisão. Então, por que nós fazemos isso? Simplesmente medo de enfrentar a sua própria realidade, exatamente como ela se apresenta. Os muros, eles bloqueiam sentimentos indesejados. Nós aprendemos que a vida nem sempre segue o caminho que queremos, e isso inclui sofrimento, E perceber que coisas ruins também acontecem com pessoas boas, acabam criando bloqueios nas nossas vidas.
Isso, claro, não é nada bom. Assim, nós tentamos bloquear as reações negativas e eventos que consideramos ruins, né? Reprimindo os nossos sentimentos. Se não pode sentir, é claro, você não vai reagir. E se você não tem que reagir, você se mantém em sua zona de conforto e se acaba não tendo que se indispor com ninguém, e você assim aprende a disfarçar os seus sentimentos tão bem que nem você é capaz de perceber mais o que sente sobre a sua própria vida. Os muros mantêm também as pessoas afastadas de você. Todos nós trazemos mágoas, frustrações que são causadas por outras pessoas, né? Nós buscamos em nossa vida compreensão, atenção, carinho e principalmente das pessoas mais próximas a nós, como nossos pais, nossos familiares, professores, educadores e de melhores amigos. Quando entendemos que alguma coisa não está sendo suprida na forma que nós desejamos, né? Nós acabamos nos sentindo rejeitados ou traídos. Nós nos decepcionamos, principalmente com as experiências tidas no começo de nossas vidas, que é no ciclo formativo. E com isso nós acabamos criando barreiras para evitar que isso volte a acontecer. E o que acabamos não percebendo é que esses muros, né, que nós acabamos construindo, eles afastam não só as pessoas que nós consideramos indesejáveis, como também as que deveriam estar perto de cada um de nós. Um dos principais motivos que construímos muros em nossas vidas é que eles escondem quem realmente nós somos. A vida, querendo ou não, ela é uma competição. E claro, sentimos vergonha em decepcionar as pessoas, principalmente em nos decepcionar a si próprio. Enfrentamos inúmeras dificuldades ao longo de nossas vidas e em muitas delas nós falhamos. E o fato de falhar faz com que muitas pessoas percam a autoestima, percam a confiança em si mesmas e acabam sendo abatidas justamente por buscar resultados que os outros esperam que você obtenha. Já que, claro, ninguém quer que as outras pessoas lhe vejam como um fracasso. E assim nós começamos a dar desculpas ou culpar outras pessoas pelos nossos próprios erros. O que em geral nós não percebemos é que esse comportamento, né, o de criar muros ou barreiras ao nosso redor, como uma forma de autoproteção, acaba sendo o principal obstáculo que nós vamos ter que enfrentar e superar em nossas vidas. Como eu disse há pouco, acabamos criando a nossa própria prisão, que ao invés de nos proteger, como nós imaginávamos, acaba impedindo que as oportunidades que trariam o nosso desenvolvimento sejam percebidas e venham, claro, entrar em nossas vidas. E chega uma hora onde você percebe, né, ou precisa que alguém lhe mostre que é necessário derrubar todos esses muros para que a sua vida volte a fluir naturalmente. E é aí que começa a parte mais difícil. Construir é intuitivo. Você vai fazendo aos poucos. E na maioria das vezes você não percebe a quantidade de barreiras que você está criando ao redor de você mesmo. Demolir já é bem mais difícil. Você tem que sair da sua zona de conforto, da sua segurança imaginada, né? E você vai precisar desenvolver sua confiança, a autoconfiança, vai ter que confiar nas outras pessoas e principalmente confiar em si mesmo e em seus potenciais. E isso vai exigir muita força de vontade para romper com velhos conceitos, hábitos e valores que em sua maioria já não têm mais nenhuma serventia e nem mesmo representam mais os seus interesses. Só eu vou pedir desculpa, porque infelizmente o meu vizinho está reformando a casa dele aqui, então talvez tenha um pouco de barulho aí durante o vídeo, tá? Mas vamos tentar evitar o máximo possível. Então, voltando, né? Como eu estava dizendo, demolir esses muros vai exigir que você desenvolva a sua força de vontade, que você rompa com os velhos conceitos, né? Vai precisar de muito empenho, de muita força de vontade e dedicação. Você tem que romper com os preconceitos, vai ter que enfrentar os seus medos
e ter coragem para enfrentar o que se esconde por trás de cada um desses muros que você ergueu aos poucos. E o primeiro muro a ser demolido será reencontrar a sua própria identidade. Quem é você realmente? Qual o motivo da sua existência? O que lhe motiva? O que você realmente deseja? Ou seja, você vai ter que se identificar, certo? Para poder enxergar a sua própria realidade como ela é exatamente. Esse processo de identificação vai permitir que você descubra a sua verdadeira personalidade e como ela foi construída. Quais são os seus reais potenciais, quais são os seus pontos fracos, quais são suas reais crenças e valores e o que realmente lhe mantém em movimento rumo às suas conquistas. Quando você entender esse conceito, você estará começando a demolir o maior dos muros, ou seja, começará a criar uma nova realidade em sua mente. O seu cérebro ele interpreta cada afirmação como um fato, como uma realidade. E quando for capaz de afirmar eu sou, você terá demolido a metade do muro. E quando você tiver a coragem de dizer eu posso e acreditar que pode realizar tudo o que você quiser, você terá demolido a outra metade. E assim, com isso, você terá demolido o primeiro muro que você construiu em sua existência. Aquilo que você afirma em sua mente é o que se torna realidade. É muito importante entender que a vida é dinâmica e que nós somos seres em constante evolução, que estão sempre em movimento e que a sua vida estará sujeita a constantes mudanças, claro. O sucesso exige competência emocional, clareza mental e disposição para reconhecer e enfrentar a situação em que você realmente se encontra. É preciso se libertar de pensamentos e sentimentos negativos, ter força de vontade e coragem para conviver com os seus medos e com as dúvidas, para que você seja capaz de expressar suas ideias de forma clara e sempre objetiva. A competência emocional e a clareza mental, elas virão se você souber usar o tempo e a paciência ao seu favor, principalmente. Ao invés de esconder, aprenda a controlar e expressar as suas emoções. Para ter sucesso, invista no autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você precisa estar sempre no controle, entender que os erros acontecem e que erros são normais, para ser capaz de lidar com as consequências emocionais e alcançar o equilíbrio emocional necessário. Quanto mais for seu autoconhecimento, mais bem-sucedido, claro, você vai acabar conseguindo ser. O medo deve ser superado, mas ele nunca deve ser eliminado, pois é justamente o medo que impede você de tomar decisões precipitadas e impulsivas. E conhecer a si mesmo ajuda você a conhecer os seus limites e, claro, alcançar o equilíbrio. Se você é muito flexível, você acaba se doando demais e isso acaba criando atrasos em suas conquistas, ou mesmo fazendo com que perca muitas oportunidades, né? Muito provavelmente alguém pode até acabar roubando a oportunidade de você. Já por outro lado, se você é rígido demais, não estará aberto a todas as possibilidades e, claro, vai acabar ficando limitado, né, na sua jornada. Pessoas de sucesso, elas sabem quando devem ser flexíveis e quando estabelecer limites. E é isso que faz com que eles tomem decisões simples, mas extraordinárias. E isso permite estar no lugar certo, na hora certa. Agora, né, depois que você for capaz de derrubar o maior muro que construiu, né, ou seja, vencer o maior obstáculo, vai ser necessário superar um a um cada um dos muros que você colocou em seu caminho até agora. E para ter sucesso, você precisa de um propósito que deve ser encarado como uma missão. E eu não preciso nem dizer, claro, que deve ser um propósito que você consiga levar até o final. Entenda que uma missão ela deve ser cumprida a qualquer custo.
Se você pensar assim, você vai ter a motivação e também a convicção necessária para transformar o seu objetivo em uma obsessão. Não haverá espaço para preguiça, muito menos para você ficar tentando agradar a vontade dos outros. Você estará investindo seu sangue, seu suor, lágrimas, seu tempo e energia em você mesmo. O tempo e a paciência manterão seu compromisso com o sucesso a todo custo. Dê tempo a si mesmo, livre a sua mente de pensamentos inúteis e desnecessários, mantenha-se completamente focado, firme em seu objetivo. Isso, inclusive, vai impedir que você tome decisões por impulso ou que tome decisões precipitadas. O tempo e a paciência suprem sua vontade de buscar atalhos ou forçar um resultado. Mantém você no rumo certo em direção ao seu objetivo. Não importa o quanto as coisas sejam difíceis ou que desafios você tenha que enfrentar. Você deve acreditar sempre, o tempo todo, que esta é a sua única oportunidade para construir as bases sólidas que vão garantir o seu futuro. E que com isso você vai ser capaz de mudar e até mesmo influenciar outras pessoas de alguma forma positiva. Então mantenha-se longe do conformismo, levante-se acima da conformidade, do mediano. Pessoas de sucesso, elas são inconformadas. O mundo precisa de novas ideias, de novos pensamentos, de novas invenções. Então você não pode ter medo de enfrentar a ridicularização, as negativas e as rejeições. E acredite, tá? Se você quer ter sucesso, você vai enfrentar tudo isso. Eu garanto para cada um de vocês. Entenda que o conformismo ele só vai levar você até onde todos os outros já foram. Você tem que querer sempre ir além, pensar de maneira diferente. Uma coisa que eu costumo citar muito, vocês sabem por que os Estados Unidos chegou à Lua? Simplesmente porque perderam a corrida espacial. A União Soviética chegou ao espaço antes deles. Para Kennedy, que na época era o presidente, chegar até onde os soviéticos chegaram não era aceitável. Ele precisava superar, e com isso ele imediatamente determinou em pronunciamento público que em 4 anos um astronauta americano pisaria na Lua e que seria o primeiro homem a pisar na Lua. Como isso ia ser feito, ele nem imagina. Se era possível ou não, muito menos. Até ali, eles haviam fracassado em todas as tentativas de sair da órbita terrestre. Como eles iam chegar na Lua? Isso também não era problema dele, Era problema dos técnicos. A ele o que importava é que ele garantiu que o primeiro homem a pisar na Lua seria um americano e que isso deveria se realizar a qualquer custo. E graças à sua obstinação, os técnicos da NASA se viraram e dizem que chegaram na Lua. Se chegaram mesmo ou não, não importa, Existe gente que fala que não sei o quê. O que importa é que o objetivo de John Kennedy foi alcançado. O que conta, é que consta na história é que o primeiro homem a pisar na Lua foi um americano. Tudo isso, na verdade, quer dizer o quê? Que você precisa acreditar na sua capacidade, superar o medo, a indecisão e se arriscar. Seja um visionário, busque ideias inovadoras, não se contente em ser como todos. Faça de tudo para ser o melhor. Seja você seu único adversário. Se você for capaz de se superar, ninguém vai conseguir superar você. A menos que você possa fazer de forma melhor, não tem por que fazer o mesmo que todas as outras pessoas já fizeram. Encontre coragem de pegar ideias. E mesmo que você ache que sejam insanas, arrume um jeito de tornar isso possível. É claro que quando se busca o sucesso de forma obstinada, é preciso que se mantenha dentro da racionalidade, e se tenha a frieza necessária para ser capaz de avaliar cada situação. É muito fácil se apaixonar por uma ideia, mas ser capaz de se comprometer e levar ela até o final, e manter o mesmo empenho quando inevitavelmente você atingir o primeiro obstáculo pode ser muito frustrante. É preciso que você esteja disposto a se renovar a todo momento, se adaptar a cada situação e principalmente ser capaz de manter o equilíbrio
físico, emocional, mental e espiritual. Um muro difícil a ser derrubado é ser capaz de assumir riscos. Quanto mais risco você está disposto a assumir, maior será o seu sucesso. E aí eu pergunto, quantos e quais riscos você está disposto a assumir na sua vida? Você pode imaginar e até falar sobre o que você quer fazer, né? Até que acabe desenvolvendo uma crença que você realmente é capaz de realizar o seu sonho. E então decide tentar. Porém, tentar é um pensamento derrotista e fatalmente levará direto ao fracasso. Tentar nunca é aceitável. Aquele que tenta é porque não tem certeza ou não sabe o que está fazendo. Se você não sabe como fazer o que você deseja fazer, aprenda. Lembre-se que não existe nada que esteja completamente pronto. Não é uma receita de bolo. Se algo pode dar errado, com certeza ele vai dar errado. Sempre haverá risco. Então, além de se comprometer, você precisa aceitar que ao iniciar qualquer coisa, você estará, claro, se colocando em uma situação onde a única opção é fazer funcionar. Não existe outro resultado. O segredo é ser e se manter sempre curioso. A curiosidade é uma forma inocente de proteção contra o medo. É a curiosidade que lhe dá a coragem de iniciar qualquer coisa, independente da situação que você se encontre. É a curiosidade que permite que você rompa com certos conceitos e preconceitos e lhe dê coragem de seguir adiante, de romper os limites. Faz com que as preocupações de consequências sejam colocadas de lado e permite que a paixão supere os medos. Ajuda você a assumir riscos que normalmente você jamais iria acabar assumindo. Note que quando se diz a uma pessoa a palavra não, mais curiosa ela fica, né? Mais curiosa ela vai acabar estando para ver o que aconteceria se fizesse. Fique saudável e focado. Tenha em mente que existe uma relação com o que você acredita com aquilo que você recebe da vida. Nunca permita desistir de uma opção ou de uma ideia. Você se compromete a lidar com qualquer consequência e a ideia de falhar passa a ser uma possibilidade secundária. O sucesso ele é um jogo e sempre haverá apenas duas opções possíveis, ou ganhar ou perder. É simples. Então, por que você não haveria de arriscar? Quanto mais curioso você estiver, mais empenhado você vai estar, claro, em superar os seus limites. Então, se beneficie sempre da dúvida. A dúvida é extremamente importante e, na verdade, ela é um sinalizador. Quando você está em dúvida, significa que você está saindo da sua zona de conforto. As grandes ações ultrapassam os limites da normalidade. Você é levado ao limite e se verá pisando em terreno desconhecido, obviamente. A dúvida ajuda você a ver o imprevisto e a buscar conhecimento e também informação. Nunca acredite ou aceite que você atingiu o seu limite. Se você acha que fez o seu melhor, comece novamente, se reinvente, faça algo novo e completamente melhor do que você havia feito antes. Para se ter sucesso, você deve ser radical o suficiente para criar suas próprias regras, estar disposto a superar e criar sempre uma nova realidade em sua vida. Isso é muito óbvio, tá? É preciso que você veja a vida sob todos os ângulos e que você esteja disposto a assumir grandes riscos para garantir, claro, o seu lugar no topo ou junto aos vencedores. Agora eu pergunto, quantos muros você construiu em sua vida e quantos você vai ter coragem de derrubar a partir de agora? Quantas metas você estabeleceu em sua vida? Quantas delas você alcançou? Muros surgirão em sua vida o tempo todo, a todo momento. Infelizmente, a maioria das pessoas os vê não como um obstáculo, mas sim como um sinal de parada, como o fim da linha,
e, na maioria das vezes, acabam presas em um beco sem saída. Para algumas pessoas, os muros são apenas paredes físicas de uma casa ou paredes que determinam limites. Na verdade, as paredes que nós estamos falando nesse programa não são paredes físicas, elas não são visíveis aos olhos. E isso não significa que o impacto que elas têm em sua vida é diferente das paredes que você tem fisicamente na sua casa. As paredes mentais que você cria podem lhe dar a sensação de estar protegido e a falsa sensação de segurança. O grande problema é que elas não apenas mantêm os perigos do lado de fora, mas também criam bloqueios e, consequentemente, acabam criando, como eu já falei anteriormente, a sua própria prisão. Quando você constrói muros em sua vida, é por uma simples questão de sobrevivência inicialmente. No momento de sua criação, eles dão a sensação que você está seguro para lidar com uma determinada situação ou com um determinado acontecimento. Na hora, pode até parecer uma coisa favorável e necessária. O problema é que, com o passar do tempo, isso acaba levando ao isolamento, à dor, ao sofrimento e, claro, ao conformismo. E uma vez que esse modelo tenha se associado como o que é seguro na sua mente, ele se torna um padrão de como a vida é e de como ela será. As experiências que criam essa perspectiva, elas acabam se tornando a sua realidade. Você passa a criar e viver as mesmas experiências, o mesmo padrão. Você passa a reproduzir as mesmas situações em sua vida. Sua vida se torna cíclica. E até que tenha coragem de olhar por cima desses muros e encarar a realidade de sua própria vida, exatamente como ela dificilmente você permitirá que essas paredes caiam. Querer sucesso e realmente alcançar o sucesso são duas coisas totalmente diferentes. Lembre-se, falei isso no começo desse programa, inclusive. Nossa atitude é, sem dúvida nenhuma, quem determina o tipo de resultado que nós vamos obter em nossas vidas. Mas, para a maioria das pessoas, infelizmente, é bem mais fácil manter a velha rotina preguiçosa, né? Procurar fórmulas mágicas, sentar, esperar e rezar muito, para que um dia as coisas talvez comecem a acontecer. Obrigado a todos pelo seu tempo, principalmente pela sua atenção, e até a próxima semana. Lembrando que na terça-feira que vem, às 18 horas, irá ao ar o segundo episódio da nossa série A Arte da Guerra. Até lá!